paixão. Tudo isso que está se passando aqui agora nos lembra e nos arremete muito até aquele filme A Paixão de Cristo. Porque tudo que está sendo falado e participado aqui vai chegar num determinado momento em que as respostas dos patrícios de Jesus e dos seus contemporâneos é a cruz, a paixão e morte do Senhor. E a resposta, a contra-resposta de Jesus é a ressurreição, o perdão e a misericórdia. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 22, correto? Nós terminamos, na semana passada, quando tratamos daquele célebre tema que Jesus traz à tona sobre ele ser o filho de Davi. E onde ele pergunta, ele cita o Salmo 110, verso 1, que é um cântico, e ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Isso é Salmo 110, verso 1, mas nós estamos lendo aqui agora 22, 44. E Jesus então faz aquela pergunta célebre, que diz assim: se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é logo seu filho? E então diz a palavra que ninguém podia responder-lhe, uma palavra sequer, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Porque toda a sequência do capítulo 22 e do capítulo 21 são, assim, perguntas feitas a Jesus pelos saduceus, pelos fariseus, pelos herodianos, pelos escribas, os doutores da lei. Os doutores, um apresentou a verdadeira interpretação da lei, e ele disse que amar a Deus de todo o coração, com todo pensamento, com todo entendimento e toda a força, e ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus disse que destes dois depende toda a lei e os profetas. E teve um outro que ainda disse que isso aí era um entendimento de compreender a salvação, que é o que um doutor vai perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus pergunta: o que você lê? O que você entende? E ele respondeu: não, eu leio e entendo que amar a Deus de todo o coração, com todo pensamento, todo entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo, é a lei. E Jesus falou: pratique isso aí. Por que Jesus fala então lá em Lucas, pratica isso aí? Porque cada um, na hora de contar as narrativas da história, tem alguma coisa a mais para apresentar para nós. Eu já disse aqui, os 4 evangelhos são chamados de sinópticos. E eles não estão ali para um discutir com o outro. O Mateus falou de um jeito, Marcos falou do outro. Cada um tem a sua observação a respeito dos fatos. O Mateus, ele estava ali presente. O Marcos é o João Marcos, que por fim, no final da vida de Pedro, estava com Pedro. Então deve ter coletado com Pedro. O Lucas coletou com Paulo, o que o Paulo ouviu dizer, e com todos que eles tiveram contato durante a sua trajetória. O João também com Jesus. Então, cada um tem uma perspectiva do que viu, do que aprendeu, do que foi ensinado e aqueles embates e debates até onde chegaram. Então, quando Jesus fala para o doutor lá em Lucas, faz isso e você vai bem, faz isso e você vai estar salvo, o moço entendeu até que era uma repreensão da parte de Jesus. E diz: então, quem é meu próximo? Então, Jesus conta a parábola do samaritano, que se encaixa naquilo que nós estamos falando aqui, do amor. Na semana passada nós não chegamos a falar muito de 1 Coríntios 13, quando Paulo chama a atenção para o amor. Ele fala aqui, falar a língua dos anjos, como em Pentecoste, doar tudo que tem, até mesmo oferecer a sua própria vida em favor do outro, como diz, prova de amor maior não há do que a dar vida pelo irmão, pelo outro, pelo próximo. Que lá no princípio do hebraico, esse próximo é tipo o vizinho. O Paulo falou: se você fizer isso tudo e não tiver um amor verdadeiro, sincero, não vai adiantar nada. Então ele diz que ficam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé é a base de tudo que nós temos esperado e crido. É o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé não tem constatação científica. A fé não passa pelo crivo acadêmico. Não passa pelo crivo racional, da razão,
da inteligência, da capacidade e complexidade humana. Fé é fé. E ela é verdadeira e ela é real. E o que une o amor a essa fé, essa esperança de vida eterna, esperança de salvação, de redenção, de perdão, de misericórdia, de benignidade e amor de Deus para com o homem. Então esse amor, que em muitas traduções e versões vem caridade, é o amor absoluto. Não é dentro daqueles complexos entendimentos, né? Os gregos e muitos outros faziam, o amor filéu, né? Por isso que tem o nome filantropia, amar o outro, né? O amor agapô, que muitos chamam de ágape, né? É um amor espiritual, um amor, aquela coisa assim, ou então um que não tem na Bíblia Sagrada, que é o eros, que é aquele amor que os opostos se atraem, que um pode sentir pelo outro. Esse amor aí, dessa caridade que está aqui, ele é pleno. Ele é tudo isso junto e muito mais. Ele representa o amor de Deus. O amor de Deus é traduzido por uma palavra, pela sua própria palavra, que João chama de logos. E essa palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Ela tomou a natureza humana para si. O Filho de Deus se esvaziou de si próprio para se tornar servo como homem, experimentar todas as coisas que o homem tem de seus sentimentos, quer sejam bons, quer seja passar por peripécias e situações distintas e ruins até mesmo. Para poder, quando ele, no seu ministério sacerdotal de interceder por nós, ele tem plena capacidade de mostrar suas feridas, a marca das suas mãos para Deus e para a corte celestial, mostrando que ele cumpriu o papel daquilo que Deus estava esperando. Então o amor de Deus ficou traduzido no seu Filho, explanado no seu Filho, apresentado, não só representado, mas apresentado no seu Filho, principalmente na sua morte de cruz. E o Filho de Deus agora, nessa última semana, ela vai se apresentar para o seu povo, no seu tempo hábil, no seu tempo próprio, para apresentar tudo o que eles têm vivido até o presente momento. E como é que agora eles têm que servir a Deus, em espírito e em verdade. A mensagem desse capítulo 23 é que Jesus não é contra o que era ensinado. Jesus se apresenta contra o que era vivenciado sob a doutrina. E eles não receberam, não aceitaram. Tanto é que eles vão devolver Jesus à morte. Eles vão pagar tudo que Jesus ensinou para eles com acusação e morte contra Jesus. E Jesus está querendo apresentar para eles o seguinte: todo o crivo da Escritura Sagrada, da história da humanidade, da história desse povo, tá certo? Passa agora pelo que eu estou ensinando. Eu não sou nem contra a lei, nem os profetas, mas a interpretação correta é a minha. Fora da minha interpretação, é o que vai dizer Jesus agora nesse capítulo 23, está errado. Aí a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, o entendimento da Escritura Sagrada e da palavra de Deus passa pelo crivo Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. A leitura da Bíblia agora é feita através de Jesus. A leitura tem que ser essa. E é isso que ele vai apresentar para aqueles que durante todo esse prazo, todo esse tempo de 3 anos e meio de ministério, ficava lá perguntando, inquirindo, querendo saber como é que é, qual era a posição política de Jesus, qual é o posicionamento de Jesus diante de um pecado cometido, qual é o posicionamento de Jesus diante de uma situação, de uma circunstância que está ali ocorrendo, da doutrina, da teologia, que é que ele apresentava, porque ele já estava sendo reconhecido por todos ali como mestre. Ele era um rabino. E eles queriam saber agora, que escola é a sua? Não é nem de Hillel, nem de Shammai. Aonde eles estão decidindo tudo isso que está passando aqui? Muitos autores dizem, tudo isso que Jesus vai falar aqui no capítulo 23 tem a ver com que os judeus vão decidir em Jâmnia. Quem não sabe, na década de 90 depois de Cristo, os judeus se reuniram em Jâmnia e decidiram o que é que seria a fé, como que seria a religiosidade judaica. E é essa que vem se estendendo até os dias de hoje. A história desse povo todo tem alguns tempos estabelecidos e a Escritura vai apresentar.
quando começa com Abraão, o Gênesis vai contar a história e tal, então chega no Abraão, ele vai dar nome àquele grupo étnico a partir dele, vão ser os hebreus, aqueles que vêm depois do rio. Dizem que lá no Egito era chamado de Hapiru, pessoas que vêm lá de fora, mas para quem está falando aquela língua ali da Palestina, é o que vem além do rio, depois do rio ele vem para cá, o rio Eufrates. Então é hebreu. Aí começa a história do Abraão. Você vê que quando a gente vai ler lá em Gênesis, o Jacó e os outros, principalmente o José, quando está lá no Egito, mas você, eu sou hebreu. Passam aqueles 430 anos ali no Egito, toda a história que decorreu ali, quando eles saem da escravidão egípcia, que o mar se abre, começa uma nova história. É uma história agora da criação de uma nação, é o Israel de Deus. Então deixou de ser só hebreu para ser agora Israel de Deus, a nação de Israel, as 12 tribos de Israel. E aí eles vão lá ter o seu reino. Mas alguns séculos depois o reino é dividido, o norte e do sul. O sul é Judá, a Judéia, a região da o norte é naquela região da Samaria, até lá perto da Síria. Isso é uma outra fase. Aí ficou então Judá e as outras 10 tribos, que dividiu, né? 2 tribos com o rei Roboão e as 10 tribos com Jeroboão, o inimigo do rei. Então fica o reino de Israel, o reino de Judá. No ano 700 e tanto, aquele reino de Israel é vencido pelos assírios e são espalhados lá para o lado da Pérsia, levados para lá. E outros 5 povos são trazidos para ficarem ali com os remanescentes deles que ficaram ali. Lá no futuro a gente vai chamar de samaritanos, aqueles ali. Eles têm lá nas veias deles uma mistura com as outras tribos, mas muito pouquinho. No ano 580 e pouco é destruído Jerusalém, o templo e tudo, então agora a Judéia, o reino de Judá é levado agora para o cativeiro babilônico. 70 anos depois eles voltam, reconstroem o templo, vão reconstruir a cidade, seus muros e tudo, vai aparecer até o Esdras e Neemias, 70, 80 anos depois que eles estão ali reconstruindo o templo e tudo. E o Esdras vai trazer toda uma compilação de tudo da lei que eles tinham, escrita e com aquele entendimento que eles tinham de oral, porque lá fora eles desenvolveram outros livros. Está surgindo a Mishnah, a Guemará, e vai surgir os Talmuds. Vai ter o Babilônia, de Jerusalém, de Antioquia e vários outros escritos. Então, quando o Esdras lê de cima daquele caixote, aquela lei, aquele compêndio de tudo que ele tinha, e a separação bíblica que ele tinha, então é ali que está surgindo mesmo, ali assim, o judaísmo. Entendeu? Ali que está o que a gente entende por judaísmo, para religião judaica e tudo, é ali, é nesse moço, é no Esdras. Dali para cá é que começa mesmo essa religião judaica. E agora em Jâmina eles vão decidir aí aquilo que a gente conhece que vai chegando até agora. Mas eles não reuniram só em Jâmina para decidir isso no ano 90 e pouco, depois de Jesus. Isso já vem de um processo que eles estão tendo com a experiência com outros povos e a sua religiosidade ali. E aí, nesse ponto, no zênite, na plenitude dos tempos, é o meio-dia do sol, que não fica sombra nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, para o outro, é que se apresenta Jesus Cristo. E vai apresentar o modo correto de interpretar e viver e vivenciar a palavra de Deus é esta. É desse jeito que eu estou falando, é como eu estou ensinando. Aí vai surgir a seita dos nazarenos, que vai desenvolver, e depois lá, com o passar de algumas décadas, nós vamos ser chamados de cristãos. E o mundo todo vai nos conhecer como cristãos. É um grupo que sai desse movimento dentro dos judeus, que eles nos expulsaram do movimento deles e não deu mais para conviver junto. Não deu mais para conviver. Então nós vamos adentrar agora nesse capítulo 23 e ver o que é que está acontecendo aí, que Jesus vai participar aqui, ele vai denunciar, né, diante da perplexidade de Jesus eu estou usando essa palavra para não dizer falência da doutrina dos líderes religiosos da época.
sobre as importantes questões do reino de Deus e de Cristo, né? E aí, então, isso pressupõe para o ataque que Cristo vai agora fazer no capítulo 23. Ele vai apresentar aí 7 ais. A gente já aprendeu quando fala ai, tem até, muitos fazem isso um sinônimo até de maldição. Tá estabelecendo uma maldição, ai, né? Ai da terra, dos seus moradores. Mas aqui não é bem isso. Eu acredito que o que Jesus queria dizer com esse ai aí, vai falar de escribas e fariseus, né? É como se ele estivesse falando assim, vós, é mais um lamento, uma tristeza, uma angústia, uma agonia, um sentimento ali, porque quando a gente lê, para a gente entender bem o capítulo 23, Deuteronômio. Quando a gente lê aqui Deuteronômio, capítulo 32, alguém para ler para nós? Do 1 ao 5, faz favor. 1 ao 6. Nós não vamos ler todo não, porque são muitos versículos e a gente tem que prosseguir na nossa escola. 32, 1 a 6. Deuteronômio 32. Inclinai o tropeiro, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Proteja a minha doutrina como chuva, estire o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade, e não há nele justiça. Ele é justo e reto. 5. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada. É assim que se recompensas ao Senhor. Povo louco e ignorante. Não é ele teu pai? Ele te adquiriu, ele te fez e te estabeleceu? Então, muito obrigado, Maico. Veja bem, esse cântico é o último cântico de Moisés. Ele está profetizando o que está acontecendo, o que vai acontecer com o povo. Foi Deus que fez vocês, Ele que botou vocês como nação, Ele que os livrou. É desse jeito que vocês estão pagando Ele, é desse jeito que vocês vão pagar. É mais ou menos a mesma forma que Jesus vai usar no capítulo 23 de Mateus. Ele vai apresentar, vai mostrar para eles onde está o problema, o que é, mas a linguagem de Moisés depois, ele apresenta a paga que vão receber pelo fato de estarem agindo desse jeito, os inimigos vão tomar conta de vocês, os inimigos vão vencer vocês, mas vocês têm que se voltar para Deus, volte-se para Deus, volte para o seu amor. Aí vão aqui no capítulo 32 mesmo, ó. 44, 45, 44 ao 47. É o mesmo Deuteronômio 32, agora do 44 ao 47. Deixa ele ler. 44 até o 47. Moisés veio com Josué, filho de Nun, e proclamou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Moisés terminou de falar essas palavras a todo Israel e acrescentou: Ficai atento a todas as palavras que hoje tomam como testemunho contra vós. Vós as ordenareis aos vossos filhos para que as absolvem, pondo em prática todas as palavras desta lei. Não é uma palavra inútil para vós, porque ela é a vossa vida.
E é por essa palavra que prolongarei vossos dias sobre o sol, dos quais vindes tomar posse, ao atravessar do Jordão. Então, tá bom. Então, quer dizer, ele apresentou, já chamou a atenção do erro que iam acometer, que queriam fazer, chama a atenção no meio da história, depois vocês leem, que os inimigos vêm com espada e tudo porque pecaram contra Deus, mas no final chama a atenção, ó, você cumpre essa palavra aí, intima o filho de vocês, intimar não é obrigar não, gente. Intimar é tornar íntimo. Intima a vossos filhos. Aí tem gente que fala, então eu sou o pai, né? Eles chamam muito aí que a nossa sociedade é patriarcal. Eu mando e o filho tem que obedecer. Não, não é isso não. É torne íntimo. Nessa versão aí, leu aí, posso absorver, não foi que você leu aí, Patrick? Absorver, que eles absorvam isso aí e guardam dentro deles também, para que aqueles dias possam ser prolongados da vida deles também. Tornar íntimo, né? Você ensina para eles, eles ouvem, aprendem, coloca dentro deles e vão praticar isso aí. Né? Não é intimar no sentido de mandar. Seria uma forma de convidar. Vou te convidar para fazer isso aqui. Um pai convidando o filho, também vai funcionar essa palavra, mas esse intimidar é tornar íntimo. Intimar, intimidar não, corrigiu, muito bem corrigido. Intimidar é mandar no outro. Intimar é tornar íntimo, é nesse sentido. As palavras são a mesma, mas elas estão dentro de um contexto. Então ela tem um significado diferente. Esse intimar aí é tornar íntimo. Coloca dentro do seu coração lá. Exato, exatamente. Por isso que fala em provérbio, coloca como... pendurado como se estivesse no teu pescoço, né? Coloca testeira em teus olhos, coloca como sinal na tua mão, essa sequência toda aí. Jesus vai tratar, depois leiam o capítulo 32, quem estiver em casa também que está ouvindo aí, leia o capítulo 32 todo, que vai entender como que essa última mensagem de Moisés é também a última mensagem de Jesus para os escribas e fariseus, os religiosos, os líderes da sua época.